Olá pessoal do Cálculo 1, então continuando aí a seção 3.2, agora vamos falar da regra do quociente. Então se eu tenho duas funções aí, f e g, e coloco elas como um quociente aqui, f dividido por g, a derivada dessa função tem essa regra aqui. Então a derivada de f vezes g, menos a derivada de g vezes f, dividido por g ao quadrado. Simplificando aqui a notação, né? Então, se eu tenho aqui f dividido por g, quero derivar, vai ser a derivada de f vezes g, menos derivada de g vezes f, dividido por g ao quadrado. Ok? Então, olha, colocando a função aqui como sendo a f como sendo a função de cima e g como sendo a função de baixo, vai ser a derivada da função de cima, derivada da de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo vezes a de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. A gente vai fazer isso várias vezes, né, para se memorizar aí a regrinha aí do quociente, a regra de derivação do quociente. Então, vou pegar esse exemplo 4 aqui e derivar a função y que está em função de x. Olha, o y é igual a x ao quadrado mais x menos 2 no numerador, dividido por x ao cubo mais 6 no denominador. Então, se eu quero derivar a função y, eu vou usar aqui a regra do quociente, porque eu tenho aqui um quociente. O quociente é x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x ao cubo mais 6. Então, essa é a derivada da função de cima vezes a de baixo, menos a derivada da função de baixo vezes a de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, vai ser derivada de x ao quadrado mais x menos 2, vezes, estou colocando tudo isso aqui entre parênteses, porque eu estou derivando a função toda, vezes a função de baixo, então tem que colocar o parênteses aqui, que a função de baixo tem mais de um termo, x ao cubo mais 6, menos a derivada da função de baixo, então também tem que colocar entre parênteses, porque tem mais de um termo, vezes a derivada de x ao cubo mais 6, vezes a função de cima, x ao quadrado mais x menos 2. Tudo isso aqui dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Então, tem que colocar entre parênteses porque a função de baixo tem mais de um termo. Eu estou levando toda a função de baixo ao quadrado. Então, observa aqui na notação, né? Vou trocar essa notação linha aqui pelo resultado da derivada. Então, aqui fica derivada de y vai ser derivada de x ao quadrado mais x menos 2, fica 2x mais 1. Vou colocar 2x mais 1 entre parênteses, porque 2x mais 1, que é a derivada dessa função aqui, está multiplicando x ao cubo mais 6. Então, aqui, né, multiplica x ao cubo mais 6. Menos derivada de x à terceira mais 6. Bom, aqui eu não preciso colocar parênteses, porque o resultado disso aqui é só um termo, que a derivada de 6 é 0. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, fica 3x ao quadrado, que multiplica essa função aqui. Então, agora aqui eu tenho que colocar parênteses. X ao quadrado mais x menos 2. Tudo isso dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Bom, aqui já derivou, mas eu posso simplificar isso aqui, né? Fazendo a distributividade, ver se algum termo se anula, enfim, melhorando isso aqui, né, esteticamente, mas esse aqui já é o resultado. Mas eu posso melhorar isso, né, em termos estéticos. Eu vou colocar embaixo aqui x ao cubo mais 6 ao quadrado. E em cima aqui vamos fazer a distributividade. 2x vezes x ao cubo dá 2x à quarta. 2x vezes 6 dá 12x. Tudo é com sinal de mais. Né? 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo. 1 vezes 6 dá 6. Com sinal de mais também. Agora tem um sinal de menos aqui, então eu vou trocar o sinal do produto. Né? Então vai ficar primeiro aqui, né? Menos com menos dá menos. Menos com menos dá mais, aliás. Né? 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, 3x à quarta. Depois, menos com mais dá menos, menos. 3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo. Depois, menos com menos dá mais. 3x ao quadrado vezes 2, 6x ao quadrado.
6x ao quadrado. Bom, agora eu vou agrupar os termos aqui. Né? Então, eu tenho aqui que a y' vai ser igual, embaixo aqui continua, x ao cubo mais 6 ao quadrado. E em cima vamos agrupar aqui, ó. 2x à quarta menos 3x à quarta, dá menos x à quarta, então fica menos x à quarta. 3x ao cubo, 1x ao cubo menos 3x ao cubo, então fica menos 2x ao cubo. 6x ao quadrado só tem 1, então fica mais 6x ao quadrado. Aqui 12x só tem 1 também, né? O termo aqui multiplica o x, então fica mais 12x. E o termo independente só tem o 6, mais 6. Bom, então esse aqui, né, é o resultado, essa função quociente aqui é o resultado da derivada dessa outra função quociente aqui. Ok? Vamos para o próximo exemplo, exemplo 5. Aqui está pedindo para encontrar uma equação da reta tangente à curva e elevado a x dividido por 1 mais x ao quadrado. No ponto 1, e sobre 2. Então, olha, observa aqui que a função f de x é a função quociente e elevado a x dividido por 1 mais x ao quadrado. Ó, então, aqui é o ponto 1, e sobre 2. Ó. Observa aqui ó, que quando eu faço x igual a 1 e aplico na f, vai ficar e elevado a 1 dividido por 1 mais 1 ao quadrado. E elevado a 1 é e. 1 mais 1 ao quadrado é 2. Então, dá meio de e. Ou seja, o ponto 1, meio de e, é exatamente um ponto do gráfico, que satisfaz a equação do gráfico, da função aqui, do gráfico. Então, a equação da tangente, ao ponto dado, né? Ao ponto dado, é y menos a quadrada y, que é e sobre 2, igual a f' aplicada em 1 vezes x menos 1. Bom, eu tenho aqui o ponto, né, 1 e e sobre 2, eu só preciso de encontrar a derivada da função em 1, que é o coeficiente angular da reta tangente, no ponto. Então, pega a função e deriva. Então, derivar a função f de x é derivar essa função quociente aqui. Então, eu vou usar a regra do quociente. Então, a derivada de e de x dividido por 1 mais x ao quadrado. Vai ser a derivada da de cima, derivada de e de x, vezes a de baixo, 1 mais x ao quadrado, menos a derivada da de baixo, 1 mais x ao quadrado derivada, vezes a de cima, e elevado a x, dividido pela de baixo ao quadrado, 1 mais x ao quadrado. Eu tenho que colocar ao quadrado toda a função. Né? Então, olha, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, fica e elevado a x, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Menos, derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. Não preciso colocar entre parênteses, né, porque só tem um termo. Então, fica 2x vezes e elevado a x, dividido por 1 mais x ao quadrado. Agora eu tenho e elevado a x aqui, né, nos dois termos, eu vou colocar em evidência. Então, a derivada da função em x vai ser, aqui, né, vou colocar o e elevado a x em evidência, vai ficar 1 mais x ao quadrado menos 2x. Então, colocar na ordem aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, na ordem decrescente aqui do grau de polinômio, vezes e elevado a x, dividido por 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Agora eu quero saber qual é a derivada da função em 1. Eu já tenho a derivada da função, né? Então eu pego isso aqui e aplico em 1. F' de 1 vai ser 1 menos 2 mais 1. 1 menos 2 mais 1 é 0. Fica 0 vezes e elevado a 1, dividido por 1 mais 1 elevado a 2, dá 2 elevado a 2, que é 4.
Eu tenho zero multiplicando aqui, isso aqui dá zero. Se dá zero, olha, a reta tangente ela é horizontal. Olha. Isso implica que a equação da reta é y igual a meio sobre e. Olha, por quê aqui? Ó? Eu tenho y menos meio sobre e, meio de e, igual a zero, porque deu zero aqui, né? Então, eu posso passar isso aqui para o outro lado e obter a equação da tangente, y igual a meio de e. Então, ó, esse aqui em azul aqui é o gráfico da função, a função quociente e de x sobre 1 mais x ao quadrado. E aqui no ponto x igual a 1, eu tenho a reta tangente, que é horizontal, e tem a equação aqui, y igual a meio de e, que é exatamente a altura desse ponto aqui. Ok? Bom, então vamos fazer um resumo até agora, né? Juntando a seção 3.1 e 3.2, sobre as regras de derivação. Derivada de constante é zero, derivada de função potência, né, x elevado a n, é n vezes x elevado a n menos 1, não importa qual é esse n. Né? Derivada de uma constante vezes f, né, c vezes f é c vezes a derivada de f. Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Isso aqui tudo a gente viu na seção 3.1. E na seção 3.2 a gente viu essas duas regras aqui, né? Que é a regra do produto, derivada de f vezes g, é a derivada de g vezes f, mais a derivada de f vezes g. E a derivada do quociente, né? A regra do quociente. Você tem aqui f dividido por g, a derivada da derivada de f vezes g, menos a derivada de g vezes f, dividido por g ao quadrado. Bom, com isso a gente tem condições aí de resolver os exercícios da seção 3.2, então vamos ficar por aqui.